Olá, alunos. Boa noite, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, pessoal, hoje daremos início a um novo conteúdo programado, que vai tratar sobre todos os elementos ligados à prática do voleibol. Então, esse conteúdo ele é pertinente às turmas de 6º e 7º anos e será trabalhado com vocês, uma vez na semana. Então, de acordo com o que a gente vai estar explicando aqui para vocês, foi dividido a apostila que vocês estão em mãos, que a Secretaria de Educação já entregou. Então, vocês vão estar abrindo, folheando esse conteúdo, e esse conteúdo vai ser aplicado uma parte por semana, beleza? Como seria a aplicação desses conteúdos? Exemplo, no primeiro momento aqui a gente vai trabalhar com a parte 1, aí vai ter um exercício da parte 1, quando vocês, ao final da parte 1, vocês vão lá e tem um exercíciozinho da parte 1, que vocês vão responder no caderno de vocês, beleza? Na outra semana, aí eu vou dizer, galera, hoje estaremos trabalhando com a parte 2. E assim a gente vai até terminar o conteúdo. Tranquilo, galera? Então vamos começar. O conteúdo é curtinho. A gente tentou resumir para que vocês tivessem uma absorção muito maior, mais ampla em relação ao conhecimento, porém de forma simplificada, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre o voleibol, galera. Olha só, é uma prática que é bastante popular em nosso país. Vocês sabem bem que o voleibol é muito famoso, tanto em se tratando do vôlei de quadra, como o vôlei lá nas praias, que a gente chama de vôlei de areia. Então, popularmente, o vôlei ele é conhecido como esporte, como vôlei, ele é um esporte praticado por duas equipes. E os jogos são realizados em quadras que podem ser cobertas ou não. As jogadas são feitas com as mãos e o objetivo é o quê? Qual o principal objetivo do voleibol? É fazer com que a bola toque a quadra do time adversário, tá certo? Ela atinja o chão do lado do time adversário. Então, temos em nosso país a seleção brasileira, tanto masculina como a feminina, que são times de muito destaque, inclusive em competições mundiais, certo? Não podemos esquecer que nosso país, o Brasil, somos referência mundial também no voleibol, tanto de quadra como também no de areia. E a partir dessa premissa, a partir desse pensamento, a gente consegue ter uma importância, o valor, consegue ter uma veracidade em relação à importância do voleibol para a nossa cultura. Alguns jogadores brasileiros vocês já conhecem. Tem lá um cara que é muito famoso, que era Giba, que era uma narração bem perfeita, e Giba neles. Temos o Murilo, Leandro Viçoso. Entre as mulheres temos Sheila, Paula Pequeno, temos a Jaqueline também, que fizeram história defendendo o Brasil. Então o Brasil é um esporte, o voleibol é um esporte originário lá nos Estados Unidos, galera. Então, surgiu nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Massachusetts. A modalidade tem origem lá no ano de 1895, onde foi criado por William George Morgan, mais popularmente chamado de William Morgan. Naquele período ele trabalhava como profissional de educação física, ele era professor numa associação chamada Associação Cristã de Moços. E o que aconteceu? O William bateu uma curiosidade e ele queria criar uma modalidade diferente, certo? O intuito do professor era estabelecer uma competição onde não houvesse tanto contato físico, como aqueles que eram praticados até então. Assim foi criado o esporte que recebeu o nome de mintonete. Logo depois foi chamado de voleibol. Apesar de ter sido criado nos Estados Unidos, somente a partir do momento em que foi levado para o Canadá, mais ou menos 5 anos depois, é que ele alcançou proporções mundiais. Então, já na década de 40, o esporte estava presente em boa parte do globo, o
que influenciou diretamente na criação da Federação Internacional de Voleibol. A sigla, galera, é FIVB, certo? Federação Internacional de Voleibol. Esse órgão ele tem sede lá em Paris, que é na França, e até hoje está no posto de principal responsável por realizar as competições mundiais da modalidade. O primeiro campeonato mundial foi disputado somente por times masculinos em 1949 na Tchecoslováquia. Então os russos saíram campeões da competição, que foram os primeiros campeões, e a primeira disputa feminina aconteceu 3 anos depois. Ou seja, 49, 50, 51. Em 1952, tivemos a primeira disputa feminina no voleibol, onde o Japão sagrou-se campeão. Então, galera, dando continuidade, o voleibol foi inserido lá nas Olimpíadas a partir de 1964 e é disputado até hoje nos Jogos Olímpicos. Então, hoje algumas das principais competições de voleibol, além dos Jogos Olímpicos, são o Grand Prix e a Liga Mundial. No Brasil, o esporte começou a ser praticado lá no século XX. Ao contrário de muitos outros países, ele chegou como um esporte tipicamente feminino, um conceito que foi mudando com o passar dos anos, do tempo. A Confederação Brasileira de Voleibol, que a sigla é CBV, foi fundada lá em 1954 e até hoje é a principal instituição de esporte no país, tanto no vôlei de quadra como no vôlei de areia. Nas próximas aulas a gente estará tratando sobre o voleibol de areia. Um acontecimento muito importante que impulsionou ainda mais as modalidades no país, ou do país, foi a medalha de ouro da seleção masculina nas Olimpíadas de Los Angeles, que foi nos Estados Unidos. Isso ocorreu em 1984. Desde então, o país tornou-se uma potência no esporte. Somente em Olimpíadas, o Brasil tem 4 títulos olímpicos. Beleza? Então, galera, o conteúdo foi bem simples, foi bem chutinho, bem básico. A gente tratou de uma forma geral o quê? Aspectos históricos, onde surgiu o voleibol no mundo, como surgiu, através de que pessoa surgiu e o que é que essa pessoa queria. No caso, surgiu lá nos Estados Unidos, depois foi para o Canadá e teve uma evidência muito maior. Posteriormente, o voleibol começou a ser praticado em outros países, chegou ao Brasil, e quando chegou ao Brasil era mais praticado por mulheres do que por homens. Até que lá em 1984, o Brasil se tornou campeão olímpico masculino. Aí os homens começaram a praticar muito mais, em maior proporção. E aí, vocês conseguem ver que foi criada a Federação Internacional de Vôlei, a Confederação Brasileira de Vôlei, que são órgãos que regem a modalidade. De uma forma geral, eles vão tornar o esporte mais potente e viabilizar as competições voltadas para esse esporte. As principais competições foi citado anteriormente, Grand Prix de vôlei e a Liga Mundial. Tranquilo? Então, a partir daqui, galera, vou ter esse pequeno exercício que eu vou estar perguntando qual é o objetivo do vôlei. Vocês vão lá colocar de uma forma bem simples e sucinta. Responde no caderno, tá? Ou então pode responder melhor, galera. Não responde no caderno. Responde aqui, ó. Porque aqui vocês vão ter que ter a devolutiva pra gente. Então responde aqui que tem espaço. Dá para responder tranquilo, certo? Esse espacinho aí é pequenininho, mas dá para colocar a resposta. Ó, tenta usar caneta, tá certo, galera? E não esquece de botar o nome de vocês completo e a turma na apostila. Tem que ter nome completo e turma na apostila, que não estava tendo, beleza? Então, questão 2. Citar o nome de alguns jogadores importantes para a seleção masculina. Desculpa. E feminina. Na questão 3, eu passo para vocês. Quem foi o William Morgan? Então vocês vão lá e colocam. Foi um professor e tal e pá, certo? Questão 4. Em que país foi criado o voleibol? Coloca só o nome do país, que eu disse ainda agora. Questão 5. Quando ocorreu o primeiro campeonato?
e onde ocorreu. Coloco o ano e o local, certo? Na questão 6, em que ano o voleibol foi inserido nas Olimpíadas? Coloca lá o ano. E na questão 7, o que significa CBV, tá certo? Eu disse ainda agora para vocês, vocês vão lá e colocam, beleza? Próxima semana a gente vai estar trabalhando os aspectos históricos também, mas sem que do vôlei de areia. Beleza, galera? Então por hoje é só. Um grande abraço a todos. Não esqueçam de preencher aqui o nome completo de vocês e colocar a turma aqui, beleza, galera? 6º ano, 7º ano. Não pode esquecer disso, certo? Coloca o nome completo e a turma. Tenta usar caneta, tá bom, galera? Beleza? Abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.